Tudo bem, meus irmãos? A paz de Cristo Jesus esteja na sua vida, no seu coração, com muita paz, muita alegria, no nome do Senhor Jesus Cristo. Escute bem. Eu sempre gosto de orientar as pessoas, os irmãos, a igreja, sobre a palavra, sobre a vigilância e sobre a oração. Eu vejo que muitas pessoas, elas oram demais. Missionário, mas não pode orar? Pode. Mas se você não tiver um conhecimento a respeito da palavra de Deus, você pode ter graves problemas nas suas orações. Porque o nosso país é um país muito de oração. Porém, a oração sem vigilância, Deus não responde, você destrói uma oração. Porém, eu vejo muitos pastores dizer assim, não, a oração em primeiro lugar. Não é. Talvez você nunca escutou um pastor falar isso. Mas você está me ouvindo agora. Quando Deus fez o homem, Ele não fez o homem com o poder da oração, e sim da palavra. Quando Deus fez os firmamentos, dividiu as águas. Quando Deus Ele fez os animais, os peixes, não foi pela oração. Ué, missionário, o senhor está entrando em contradição? Não. Você que aprendeu com contradição. Primeiramente, a oração não é apenas uma petição que eu faço a Deus. Oração, se você for estudar a linguagem hebraica, latim, grega, judaica, né? A oração, ela é um vínculo entre nós e Deus. Oração não é você ir para o monte e pedir tudo o que você quer e pronto, acabou, estou santificado. Não. Escute, palavra, vigilância e oração. Na minha visão, a oração está em terceiro lugar. Por quê? Porque a palavra, tudo passou a existir pela palavra. Nada foi feito a não ser pela palavra. Quando Jesus ia orar, ele orava a sós com Deus. Aliás, a oração é um namoro. Sabe disso? A oração é um namoro. Você tem que aprender o que é uma oração. Quando você namora um rapaz ou uma moça, você está conhecendo ele ou ela. Né? Para você namorar a sós com um rapaz ou uma moça, não precisa você estar pecando, se fregando, não. Você está conhecendo, dialogando o que o rapaz gosta, o que a moça gosta, o sistema de conviver, tal. E a nossa oração com Deus também é isso. Lógico que Deus já conhece nós, mas nós não conhecemos Deus muitas das vezes. Então, o que nós fazemos? Nós vamos falar com Deus uma oração. Se você for olhar na Bíblia, Jesus nunca orou em público. Ué, missionário, é pecado orar em público? Não disse isso. Jesus, ele tinha intimidade a sós com Deus, espiritualmente falando, e quando ele ia para a multidão, ele dizia, pai, eu oro aqui nesse momento. Tá. Não. Ele dava ordem. Porém, o que ele recebia a sós com Deus, ele passava para os ouvintes, para a multidão ou para a igreja, que muitas das vezes era no deserto. Então, ó, palavra, vigilância e oração. Você pode ver o que Jesus falou. Vigiai e orai. Senão, a oração, a vigilância está primeiro do que a oração. Porque não adianta você orar aqui, sair para a rua, para o trabalho, no trem, no metrô, no avião, no ônibus, no Uber, no táxi, e você não vigiar. Você joga fora sua oração. Diz assim, em Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. O título é os judeus rejeitam a justiça de Deus. Quando fala judeus, irmãos, está falando dos cristãos daquela época. Ou seja, vou traduzir, os cristãos rejeitam a justiça de Deus. Aliás, isso não é cristão, eu volto atrás. Os religiosos, crentes evangélicos, rejeitam a justiça
de Deus. Porque o cristão não rejeita, irmão. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Porém, versículo 14, como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Sabe, você não está ouvindo, não está entendendo essa mensagem. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, o nome do Senhor Jesus. Como, porém, versículo 14, invocarão aquele em quem não creram? Se você só invoca aquele que você crê. Mas também, como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, como é que eu vou crer, irmão, em alguém que eu nunca ouvi falar? E como crerão em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eu vou crer? Como é que eu vou acreditar em Jesus? Como é que eu vou acreditar em Jesus se não há quem pregue a respeito dele? Muitas das vezes, se nós ouvimos as pregações nos dias de hoje, você só ouve pregação falar dos patriarcas, dos profetas do Velho Testamento, que eu admiro muito. Mas eu não posso fazer escada para me ser salvo, para me vencer, nos profetas e nos patriarcas. Porque eles eram homens sujeitos a pecar igual a você, igual a mim. Como é que eu vou crer se eu escuto apenas falar dos apóstolos? Eu tenho que respeitar, irmãos, a história desses homens. Mas nós temos que anunciar o Senhor Jesus. Então diz assim, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Invocar, irmão, não é apenas falar de Jesus e acabou, não. É viver Jesus. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Ou seja, você só invoca a Jesus se você crê nele. Mas para você crer nele, é preciso o quê? E como crerão, né? Naquele que nada ouviram falar a respeito dele. Ou seja, eu só vou crer em Jesus se eu ouvir falar de Jesus. Por isso que muitos estão aí vivendo uma vida morta. Por quê? Porque crê nas promessas, mas não crê da maneira concreta e correta, porque ninguém hoje, irmãos. Uma vez eu saí para fazer uma pesquisa na rua. Talvez muita gente que é próximo de mim não sabe disso. Eu peguei um papel e uma caneta e fui para a rua. E eu fui fazer uma pesquisa. Qual igreja pregava mais o Novo Testamento? Ah, não, missionário, quer dizer que não pode pregar o Velho Testamento? Pode. Mas o Velho Testamento é escada para o Novo. Ou seja, para que ser uma escada? Para você atravessar ou para você alcançar. Então, o Velho Testamento é uma escada que atravessa ou sobe para o Novo Testamento. A Bíblia diz o quê? Se a velha aliança fosse sem defeito, não precisava de uma nova aliança. Ou seja, se a aliança de Moisés não tivesse defeito, que foi uma aliança escrita em pedra, se fosse sem defeito, não precisava de ter vindo uma nova aliança escrita na tábua do coração, que é Jesus. Então Jesus é o foco do Evangelho. Eu tenho que aplaudir Deus, Jesus, nos profetas, sim, nos patriarcas, sim, nos reis que temiam a Deus, sim, nos apóstolos, sim. Só que eu tenho que aplaudir também a minha história com Jesus agora, nos dias de hoje. Você não tem que ficar focado só apenas na história dos profetas, nos patriarcas, dos reis, dos apóstolos, nos discípulos, que quer dizer aprendiz, aluno, não.
Hoje você vê as pessoas só profecia, e o pior, profecias que causam medo, não levam conserto para as pessoas. É verdade o que ele diz? É verdade, vai acontecer se não tiver um arrependimento. Mas muitos falam como se não tivesse mais uma solução. É como se Deus fosse punir a terra e eu não tivesse mais chance de ser feliz. Tem, a chance é Jesus. Então, como invocarão aquele a quem não creram? E como eu vou crer naquele de quem nada ouvi falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eu vou ouvir a palavra de Jesus se não tem ninguém para pregar ela? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito. E como eu vou pregar se não for enviado? Como está escrito. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Os feitos de Jesus. Olha, eu vou falar para vocês, muita gente não vai gostar do que eu vou dizer. Mas os pregadores de hoje falam mais do Velho Testamento do que os próprios apóstolos falaram do Velho Testamento. O que os apóstolos mais falavam era a respeito de Cristo. E nos dias de hoje, os pregadores falam mais nos patriarcas, nos profetas do Velho Testamento, do que nas obras que Cristo fez e vai fazer. Eu tenho que respeitar os profetas, os patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac, José, Davi, Samuel, Daniel, Neemias, muitos homens da Bíblia. Só que eu não posso firmar uma igreja hoje nesses homens. Eu tenho que firmar a igreja hoje em Jesus. Porque a Bíblia diz lá em Coríntios que Jesus, ele é a base. E eu sou o construtor. Quem é o construtor? É quem constrói. Se a base for rasa, esse edifício vai cair. Então, muitas pessoas têm edificado Jesus uma base fraca. Uns edificam como prata, ouro, pedra preciosa. Até aí maravilha. Mas outros edificam como feno, como palha, como madeira, que o fogo pegou, estragou, queimou, acabou. Não estou dizendo que é errado, você vai edificar Jesus como você quiser. Agora nós temos que edificar, a minha visão é edificar Jesus como pedra preciosa, como ouro, como mais do que prata. Para quando vir as situações difíceis nas suas vidas, você saber se é aprovado. O fogo é que prova o ouro. Ou seja, o ouro é aprovado pelo fogo. Já a madeira não consegue ser provada pelo fogo. Queima-se e acabou. Então, por isso que a Bíblia também diz que Jesus é pedra angular e é pedra de tropeço. Irmão, você sabe o que quer dizer pedra de tropeço? É que você tropeça e cai. Você já levou uma topada, caiu? Às vezes já até arrancou a cabeça do dedo, porque você tropeçou numa pedra de tropeço. E a Bíblia diz que Jesus, para os descrentes, é pedra de tropeço. Mas para aqueles que são cristãos, é pedra angular. Totalmente distinta, irmão, totalmente diferente. Pedra angular era uma pedra que era provada pelo fogo, e ela resistia ao fogo, ela servia para fazer uma base, uma coluna. Porque sabia, os homens que construíam, construtores, né? Construtores, sabiam que aquela pedra não ia danificar, ia sustentar uma base, um edifício. Então a diferença de uma pedra de tropeço que derruba o homem para uma pedra angular. Né? Então, tem muitas pessoas tropeçando no próprio Jesus e caindo no próprio Jesus. Por quê? Porque lê sobre Jesus e entende ele de forma errada. Entende Jesus de uma maneira totalmente incerta. E cuidado, irmãos. Cuidado. Porque as pessoas não acreditam mais. É profecia, mas profecia. Eu faço profecia.
Isso aqui é uma profecia que eu estou fazendo. A palavra de Deus é uma profecia e uma revelação. Agora, irmão, deixa eu dizer para vocês aqui. Existe profecias dolorosas? Existe. Vai acontecer catástrofe na humanidade? Vai. Mais do que você ouve. Só que muitos falam como se não tivesse outra saída. Segunda Crônica, ou Primeira Crônica, a palavra do Senhor diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar a mim, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, lá do céu eu ouvirei e sararei a sua terra. Deixa eu ver aqui se é a Segunda Crônica ou a Primeira Crônica. Eu estou em Primeira Crônica, deixa eu ver. Eu tenho essa enigma para mim gravar na mente. Segunda Crônica, irmãos. Segunda Crônica 7, vou ver aqui. 7:14. Se não me engano é 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é uma profecia. Mas Deus não promete destruir a humanidade. Ele promete sarar, curar a humanidade quando tem um arrependimento. Então, voltando para Romanos, como, porém, invocarão aquele que não creram, que não conhece? E como crerão naquele a quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Coisas boas. Feliz são os pés dos que anunciam coisas boas. Não é chegar aqui profetizando maldição, que você vai pegar uma doença se você não se converter. Lógico, a Bíblia diz que vai ter punição para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Porém, o que eu tenho que falar? Profetizar para você. Olha, tem um conserto com Deus. Se você tiver um conserto com Deus, essa punição vai ser quebrada. Deus não vai permitir essa punição chegar, até porque não é Deus que manda essa punição. É a semente que muitos plantam, que torna-se em frutos. Essa é a verdade. Então, como é que eu vou crer em Jesus? Se eu acreditar em Jesus. Falando da pesquisa que eu fiz. Aí eu fui pesquisar. Eu contei 18 igrejas falando só de Velho Testamento e nada sobre Jesus. Encontrei uma ou foi duas falando de Jesus. Irmãos, o Novo Testamento veio para nós ter um conserto, porque o Velho Testamento estava todo bagunçado. É a palavra de Deus. Mas o conserto veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você tem que ler o Velho Testamento, pegar exemplo de homens corajosos, como Jó, como José do Egito. Eu não chamo José do Egito, porque ele não era do Egito. Ele é José no Egito, ele estava no Egito. Como Davi, como rei Davi, como Abraão, esses homens são exemplos. Mas eu não posso edificar uma igreja nos dias de hoje nesses homens, e sim em Jesus. Tá bom? Em Jesus. Eu não posso pegar os méritos bons dos apóstolos e edificar a igreja. Eu tenho que falar deles, os exemplos, os testemunhos, as coisas maravilhosas que esses homens tiveram. Mas o foco é Jesus. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Acabou. Ele é a vida, ele é o caminho. Ele é a verdade. Que Deus abençoe na paz de Cristo Jesus. Então, eu só vou crer em Jesus se eu falar e se eu ouvir falar sobre Jesus. Sobre Jesus. Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus.